Queridos, o apóstolo São Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse em Romanos capítulo 1, versículo 25 assim: pois mudar a verdade de Deus é mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quando o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, no ano 58 depois de Cristo, escreveu a sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, para a igreja de Roma. O livro de Romanos apresenta Jesus como a justiça de Deus. O livro de Romanos é conhecido como o livro da justiça de Deus. O apóstolo São Paulo, ele disse em Romanos capítulo 1, versículo 25, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Agora, que mentira é essa? Essa mentira aqui é a mensagem de Satanás. O diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, no ano 62 depois de Cristo, capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira, ele nunca se firmou da verdade e ele mente desde o princípio do mundo. E todo aquele que anda na prática, na praticidade da mentira, é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Desde o início da criação, que a humanidade vem acreditando nas mentiras do diabo. Desde o Éden, que a humanidade vem acreditando nas mentiras de Satanás. Por quê, pastor? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, que Deus deu uma ordem para Adão e Eva. O nome Adão quer dizer no hebraico Adame, que significa barro vermelho, que significa pequeno, que significa barro vermelho, né? Que significa barro, homem. Deus deu uma ordem para Adão e Eva, dizendo que de todo fruto que estava no jardim do Éden, de todo o fruto que estavam nas árvores do jardim do Éden, eles poderiam se alimentar, poderiam comer. Porém, do fruto que estava na árvore que estava no meio do jardim do Éden, no meio do jardim do Éden, eles não poderiam nem comer e nem tocar, porque no dia que eles comessem, certamente eles morreriam, e essa morte aqui foi uma morte espiritual. Senhoras e senhores, desde o início da humanidade, que a humanidade vem acreditando nas mentiras de Satanás. Quer ver? A Bíblia diz que Satanás entrou na serpente, e a serpente chegou para Eva, a serpente, sabe? Usada pelo Satanás, usada pelo diabo. A serpente chegou para Eva e falou assim: Eva, que nada, tu pode comer do fruto da árvore que está no meio do jardim do Éden. Isso é bobagem, isso é balela. Porque no dia que tu e Adão comer, Eva, vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Deus, Eva. Que nada, Eva. Tu pode comer do fruto proibido que está no meio do jardim do Éden. Come, besta, do fruto proibido que está na árvore que fica no meio do jardim do Éden. Come. Come, Eva. A Bíblia diz que Eva acreditou na mentira de Satanás. Eva comeu do fruto proibido que estava na árvore que ficava no meio do jardim do Éden. E além de comer do fruto proibido, deu também por seu esposo Adão. Adão comeu e ambos morreram. Os dois morreram espiritualmente. Toda pessoa que rejeita a verdade de Deus, as verdades da Bíblia, as verdades bíblicas, as verdades cristocêntricas, está rejeitando a Deus. Toda pessoa que rejeita a verdade da palavra de Deus está andando de mão dada com Satanás. Por quê, pastor? Porque crer na mentira de Satanás é rejeitar a verdade de Deus e tomar parte na idolatria. Então, queridos e amados irmãos,
Paulo, usado pelo Espírito Santo, falou: pois mudar a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queridos, eu estou pregando para uma geração que gosta de ouvir mentiras. A verdade é essa. Essa geração é a pior geração de todos os tempos. Não adianta você dizer que a igreja está no seu ápice espiritual, que a igreja está bem, que a igreja não está bem, não. A igreja está doente, meu irmão. Não adianta você dizer que a igreja brasileira está bem, que está vivendo o seu melhor momento, que a igreja está bem, que não está. A igreja está doente. A igreja precisa de uma reforma já e rápida. A igreja precisa voltar para Deus, e isso com choro, com lágrimas, com quebrantamento, com arrependimento de pecado. A igreja está enferma. Dentro da igreja ninguém tem amor por ninguém, ninguém ama ninguém. Dentro da igreja tem mulher que se diz quem está tomando mais da outra. Dentro da igreja tem mulher solteira, safada, pilantra, sem vergonha, que não aguenta ver homem dos outros, homem casado. A igreja está doente, queridos. Foi por isso que Paulo falou em mudar a verdade de Deus em mentira. Porque eu estou pregando para a geração que prefere ouvir um falso profeta pregando mentira do que um pastor temente a Deus que prega a verdade. O apóstolo São Paulo disse para Timóteo, Paulo escrevendo a sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, entre os anos 65 a 67 depois de Cristo, para o jovem Timóteo, que era pastor da guerra de Éfeso. O pai de Timóteo era grego, era gentil, de origem gentílica. A sua avó, por nome Eunice, né? A sua avó, Dona Eunice, era judia de origem judaica. E a sua mãe também era judia de origem judaica. O apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, impelido, guiado pelo Espírito Santo, ele disse assim para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. E nos últimos dias, Timóteo, muitos não suportarão a sã doutrina. Muitos não suportarão a verdade porque vão ter comichões nos ouvidos. A palavra comichões no grego quer dizer coceira nos ouvidos. E amontoarão para si doutores, líderes, conforme seus próprios pecados, conforme as suas próprias concupiscências. Eu estou pregando para uma geração que tem coceira no ouvido. Essa geração, ela não suporta a palavra de Deus. Tem crente que não aguenta ouvir um sermão de 30 minutos mais. Tem crente que não aguenta ouvir uma palavra de Deus de 20 minutos mais, porque já tem coceira no ouvido, fica irritado com a palavra. Fica irritado com a palavra. Agora, convida esses crentes para ir para um culto que o pastor que é bandido lá, o rato de púlpito lá, o mercenário, está fazendo a campanha da prosperidade para ver se ele não vai correndo para lá. Convida essa crente que não conhece Bíblia, que não conhece palavra, analfabeta de Bíblia. A verdade é essa, analfabeta de Bíblia, não conhece nada de Bíblia. Convida ela para ir numa igreja que o pastor lá está passando envelope da vitória, fazendo a campanha da prosperidade, para ver se ela não vai correndo atrás de um marido rico, atrás de um carro do ano. Porque esses tipos de crente, eles sonham com a tão sonhada prosperidade que nunca vem. Porque Deus não tem prosperidade material para ninguém. O que Deus tem para você é o céu. Então, vamos mudar a verdade de Deus em mentira. O povo hoje prefere ouvir falsos profetas. Prefere ouvir pregadores que pregam mentira, que pregam prosperidade, do que ouvir um homem de Deus que fala a verdade. Ah, pastor Fabiano, não fala isso não, é muito duro, pastor. Não chama os pastores de ladrão não, de rato de púlpito não, de mercenário não, de falso profeta não. Tu não manda em minha boca não. Quem manda em minha boca é Deus. E aqui é meu canal no YouTube, aqui eu falo o que eu quero, aqui é minha praia. Se tu não está gostando, então vaza. Mas a verdade tem que ser dita. O que Deus quer para você é o céu, é a salvação da tua alma. Ah, pastor, não precisa ser duro não, Homem de Deus tem que ser pamonha, né? Homem de Deus tem que ser frouxo. Tem que ser conivente com o pecado, né?
Homem de Deus não pode ser duro não, não pode confrontar o pecado não, né? Deus está levantando um pregador que não vai se dobrar, pregador que não vai negociar a palavra, pregador que não vai cobrar pregar, mas vai falar tudo quanto Deus da igreja mandar falar. Vai falar tudo quanto o dono da igreja mandar falar. Os homens moldou a verdade de Deus em mentira. Eles preferem ouvir mentira do que a verdade. Essa que é a verdade. Meus queridos amados irmãos, os crentes hoje são idólatras. Que moral tem um crente para falar mal de um incrédulo, de um descrente, que adora imagem de escultura? Que moral tem um crente para falar mal da igreja católica? Ah, porque os católicos adoram imagem de escultura, que tem olho, mas não vê. Olha a hipocrisia dos hipócritas, tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. É verdade. Mas dentro da igreja está assim de crente idólatra. Crentes que só vai num culto se tiver um cantor de nome. Idolatria. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que os idólatras não herdarão o reino do céu. A palavra idolatria quer dizer no grego tudo aquilo que você adora no lugar de Deus. Tudo aquilo que você venera e adora no lugar de Deus é idolatria. Se você adora teu corpo, você é idólatra, porque você está praticando idolatria. Se você adora cantor e pregador e pastor, você é idólatra. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E dentro das igrejas, os crentes estão igual aos mudanos. Os crentes estão igual aos católicos. Os crentes só vão no culto se tiver cantora de nome. Os crentes só vai no culto se tiver cantor de renome, pregador de nome. Os crentes adoram pastor, adoram cantor, adoram cantora, quer tirar a foto, pede autógrafo. Tem crente que quando eu ver um pregador de nome começa a pular, mas não é cheio do Espírito Santo não. É de emoção mesmo, porque está vendo fulano que tem nome. Tem crente que vai na vigia, vai no culto, quando vê um cantor de renome cantando, começa a pular e chorar, mas não é cheio do Espírito Santo não, é de emoção. Porque fulano de tal está na vigília cantando. É o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 25, pois mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esses crentes estão servindo a criatura, estão honrando a criatura, mas não honra a Deus. Esses crentes seguem a criatura, mas não seguem a Cristo. Esses crentes honram a criatura, mas não honram a Deus. É por isso que Deus está disciplinando a igreja brasileira. É por isso que Deus permitiu o coronavírus para consertar muitos crentes. Deus permitiu o coronavírus para consertar muitos crentes dentro da igreja. O coronavírus é a mão de Deus sobre os pastores mentirosos, ladrões, falsos profetas, que usam o nome santo de Jesus para arrancar dinheiro da igreja. O coronavírus está servindo para desmascarar os falsos profetas que fazem a campanha do envelope ungido, do envelope da vitória, da caneta da prosperidade, do lenço da vitória, do lenço ungido, do travesseiro do bom sonho, da meia ungida, os falsos profetas que fazem a campanha aí do sal grosso para tirar o olhado. Isso é macumba. Os falsos profetas que fazem a campanha aí da rosa azul, da rosa branca, da rosa vermelha. Vocês não têm superpoderes? Vocês não são um cara, pô? Coloca 2 representantes de vocês lá na Itália, lá na China.
com o lenço de vocês para curar os infectados pelo coronavírus lá na China, na Itália. Vai lá. Vocês não são um cara? É bom de hipócrita, mentiroso. Para de enganar o povo. Para de enganar o povo de Deus. Porque Deus vai tratar com os pastores mercenários. Deus vai tratar com os lobos devoradores do povo. Você não diz que cura tudo? Não faz a campanha? Não faz a campanha da fogueira santa? Vocês não inventam milagre dizendo que paralítico está andando sem Deus ter levantado o paralítico para ganhar seguidores, ganhar fama, ganhar espetáculo, ganhar dinheiro do povo? Vão lá para a China agora curar os infectados pelo coronavírus, cambada. Vão para a Itália. Vão para os hospitais. Vocês não são cara? Vai lá. Vocês são mentirosos, vocês são falsos profetas. Mas o acerto de conta de vocês vão chegar. Porque Deus está irado com o Brasil, Deus está irado com a nação brasileira, Deus está irado com o mundo, e o juízo de Deus vai vir sobre a vida de vocês que estão usando o nome santo de Deus para enganar os pobres, para enganar as viúvas, os órfãos, os viajantes, os forasteiros. O juízo de Deus virá sobre a vida de vocês. Se arrependam dos pecados de vocês. Se arrependam. O problema é que o povo gosta de falso profeta. Todo pastor que prega santidade, todo pastor que prega contra adultério, contra fornicação, contra a vaidade, contra a mentira, contra o divórcio, contra o pecado, não é todos, mas a maioria do povo odeia. Porque é profeta e fala a verdade. Todo pastor que prega a verdade, a igreja dele é vazia, só tem 5 crentes, 6 crentes. Porque ele prega a verdade. Todo pastor que exige horário na igreja, compromisso, que prega a salvação, que prega arrependimento de pecado, que prega batismo com o Espírito Santo e com fogo, que prega a volta de Cristo, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, santidade, a igreja dele fica vazia. Agora, biblicamente pela Bíblia, os falsos profetas vão prosperar mesmo. Porque a prosperidade deles são prosperidade do diabo, de Satanás. É o próprio Satanás que está por trás disto. É o espírito do anticristo que já está no mundo, que não se manifestou ainda. Por isso que o apóstolo São João, usado pelo Espírito Santo, no ano 95 depois de Cristo, escreveu sua carta para os irmãos que ficavam na província da Ásia Menor, para a Irmandade, no ano 95 depois de Cristo. Ele diz, 1 Epístola João, capítulo 2, versículo 18, assim: filhinhos, é já a última hora. E como vocês sabem que o anticristo vem, vocês sabem que o anticristo vem, mas muitos no mundo têm se feito anticristo. Queridos, sabe o que o apóstolo João estava dizendo para a Irmandade, para os irmãos que ficavam na província da Ásia Menor, para os judeus de origem judaica, para os irmãos judeus de origem judaica? Ele estava dizendo o seguinte: queridos, estamos na última hora, e vocês sabem que o anticristo vai vir, mas o anticristo não se manifestou ainda. Mas o espírito do anticristo já está no mundo, porque muitos têm se feitos anticristo. O que é o espírito do anticristo? Todo aquele que rejeita um pregador que prega contra o divórcio, contra o adultério, contra a fornicação, contra a saia curta, contra o pecado, contra a vaidade, tem um espírito do anticristo. Todo aquele que rejeita a verdade da Bíblia tem um espírito do anticristo. Todo aquele que prega mentira para o povo, a falsa teologia da prosperidade, promete riqueza aqui na terra, tem um espírito do anticristo. E dentro das igrejas brasileiras,
O que mais tem são pastores que têm um espírito de anticristo em cima dos púlpitos. Pastores mentirosos. Eles mentem em nome de Cristo para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo. Mas Deus está levantando uma geração poderosa aí de homens. Homens corajosos. Para denunciar essa cambada. Homens que não sejam covardes, mas que tenham sangue no olho para denunciar essa cambada. Porque a igreja não é do homem. A igreja é de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor nenhum é dono de igreja. A igreja é de Jesus de Nazaré. Sabe por que pastor é dono da igreja? Porque quem derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário pela igreja não foi pastor Bertano nem fulano. Quem derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário pela igreja foi Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Então sai da frente, pastor fulano e Bertano, porque a igreja é minha. Ei, a igreja é de Jesus, meu santo. A igreja é de Jesus, querido. Eu quero mandar um recado para esses pastores que se acham o xerife da cidade. Esses pastores que se acham aí o cangaceiro da cidade. Esses pastores aí que se acham o dono da igreja, os papas da igreja, os pais da igreja. Baixa a tua bola, queridão. Baixa a tua bola. Porque a igreja não é tua. A igreja é de Cristo. Ele usa quem quer. Ele coloca no trono quem quer. Ele arranca do trono quem quer. Ele abate quem ele quer. Ele exalta quem ele quer. Ele fala na igreja como ele quer. Ele usa quem ele quer. Ele opera do jeito que ele quer. A igreja não é tua. A igreja é de Jesus de Nazaré. A igreja é de Jesus. A igreja não é dos senhores. A igreja é de Jesus. Mudar a verdade de Deus é mentira. A humanidade de hoje chama o certo de errado e o errado de certo. Dentro de muitas igrejas brasileiras, quem tem mais moral hoje é malandro. É adúltero. É prostituto.